Então, antes de partir para a nossa temática da oratória em si, da comunicação, então eu queria que você compartilhasse um pouco, já que teve uma experiência tão forte nos últimos anos, como que você busca esse autoconhecimento no seu dia a dia, de forma prática mesmo? Uhum. Eu tenho feito, além de inúmeros cursos, leituras, né, para entender um pouco melhor como desenvolver esse processo. E aí é Uhum. aquele processo que inicia e nunca mais termina. Então, quando comecei a Sim. desenvolver mais, cada vez mais eu vou aprofundando, eu vou buscando com mentores também, com pessoas que possam me ajudar a como desenvolver isso. Eu vou buscando esse Uhum. conhecimento para conseguir implementar no meu dia a dia. Mas o que tem ocorrido, então, no dia a dia, de forma bem mais prática? Eu tenho conseguido parar, né, ter uma percepção mais clara das minhas características, do que eu sinto, de como as situações, digamos, elas são elaboradas por mim. Então, como eu olho Uhum. para toda essa realidade, consigo pensar sobre ela. O que eu tenho feito e que tem funcionado muito é aguçar essa percepção. Só que isso é algo que a gente começa aos poucos, né? Por quê? Porque você tem que começar a se olhar, a se perceber, se entender. Então, é uma coisa de voltar para dentro. Para Uhum. esse voltar para dentro, eu tenho usado as técnicas que a gente conhece bem, que os nossos mentores todos eles orientam, e que, se a gente for pensar hoje, depois tem todo o link com a comunicação também, que são as técnicas de meditação, sabe? Essas técnicas que vão te levar para um outro estado de entendimento, assim, sobre o que você sente, como estão os seus pensamentos, como estão as suas emoções, de que maneira você se coloca, então, a partir disso no mundo, na relação com as outras Uhum. pessoas. Então, eu tenho feito muito essas técnicas. Além de buscar conhecimento, tenho trabalhado diariamente com técnicas de meditação, de atenção plena, sabe? Uhum. Além disso, autoavaliação constante, Alessandra, porque eu já parto, claro que isso tudo na comunicação a gente faz, então já é um processo natural para mim, porque eu oriento os alunos e eu também faço. Mas é bem interessante porque eu consigo sempre mostrar bem isso em razão de justamente fazer, que é um processo que ele é muito profundo e para mim ele é muito presente através do meu dia a dia, assim, de cada ação do meu dia a dia. Uhum. Então, além de me voltar para dentro desse momento de conexão, de silêncio, né, de busca de conhecimento, de leituras e tudo mais, eu tenho feito a autoavaliação constante e uma autoavaliação bastante criteriosa. Não para ser uma autoavaliação punitiva, aquela coisa do crítico, do sabotador, que, né, acaba apontando muitos defeitos e E tornando pior a limita. situação, Uhum. claro. Então, nesse tempo também, em função do conhecimento que eu venho adquirindo, eu consegui, eu acredito que, não sei se seria controlar a palavra, mas diminuir muito a influência de alguns sabotadores no meu cotidiano. Né? E Uhum. isso é tudo em função do processo de autoconhecimento, de compreensão de quem eu sou, de como eu me sinto, de como eu reajo às situações, de como é o meu estilo, o meu modo de me colocar, né, perante as outras pessoas e na relação com elas. E aí, a Uhum. partir disso, uma autoavaliação constante, que também é um processo que a gente aprende a fazer, e depois que ele se torna automático, ele se torna mais fácil e mais prazeroso, porque no início parece que é algo muito mais difícil de fazer. Ah, mas eu tenho Uhum. que olhar, eu tenho que me perceber, sabe? Eu tenho que ficar anotando, fazendo anotações. Não, mas depois que você começa a fazer isso, automaticamente as coisas elas vão andando de forma muito mais fácil, muito mais simples, e você consegue perceber os benefícios disso, que é o Com quê? certeza. No autocontrole que Uhum. você começa a ter nas diferentes situações. Então, hoje, o que eu percebo, assim, que o autoconhecimento, claro, é uma coisa complexa, é subjetivo também, porque aí tem várias questões aí envolvidas, mas que, para mim, eu me voltei mais, eu comecei a aprofundar mais, especialmente depois da maternidade, daquele momento, assim, de virada, em função de que aquilo mudou completamente a minha vida e eu, em algum momento, eu pensava, bom, mas quem sou eu, afinal? O que eu quero? Né, por que eu estou aqui? Qual é meu propósito? E aí muitas coisas que eu tinha naquele Uhum. momento não faziam sentido. E aí a gente começa a pensar em carreira, sabe? Em prioridades.
E aí Uhum. chega um ponto que você olha para toda a tua vida, todo aquele conjunto, e pensa, não, mas eu teria que mexer aqui. Talvez não é isso que hoje, nesse meu novo momento, está contemplando as minhas necessidades ou o que eu gostaria para crescer, para evoluir. E como a Uhum. gente sabe que o ser humano, ele naturalmente ele está num processo de evolução, e se a gente não Constante. evolui constante, se você Uhum. não busca essa evolução, você está, eu não sei nem se existe a palavra involuindo, mas você está, né, no mesmo lugar e a Uhum. tendência é piorar a tua situação e não melhorar. Uhum. Então, quando a gente está nesse processo, eu senti muito forte assim essa necessidade de dar alguns passos, tanto que depois disso eu comecei a realmente me entender, voltar para dentro, que eu sempre digo, eu voltar para dentro, né? Eu faço esse movimento como se fosse dentro do corpo, mas é essa coisa de dentro da mente, de você esvaziar um pouco mais esses seus pensamentos, conseguir fazer com que a essência realmente tenha espaço para se manifestar. Quando eu Uhum. comecei esse processo, isso especialmente a partir das técnicas que eu comentei de meditação, mindfulness, então aqueles momentos de silêncio mesmo, anotações, sabe, fazer esse momento de introspecção, eu comecei a mudar. Teve mudanças tanto na minha vida, na carreira, mudanças consideráveis, bem importantes, decisões importantes que foram tomadas e mudanças no dia a dia, no cotidiano, no modo de lidar, no modo de me posicionar e me mostrar. Então foi bem Uhum. interessante, porque foi um movimento muito grande, sabe? E hoje, quando eu começo a contar, às vezes exemplificando tudo que mudou, as pessoas se surpreendem bastante porque realmente foram decisões importantes e que dão outro tom aí para o que hoje eu faço, né? Elas Uhum. determinam de outra maneira o que hoje eu tenho como possibilidades, mas porque eu me permiti o autoconhecimento e respeitar o que eu comecei a perceber que era para mim, que era o que eu Uhum. sentia, que era o que a minha intuição também trazia, sabe? Perfeito. E que envolvia dentro de tudo isso, claro, as minhas características e o que eu teria que mudar nas minhas características, nos meus hábitos, para conseguir alcançar um outro patamar. Uhum. Então, como é um processo que a gente começa e não termina, a gente está sempre evoluindo. Hoje eu aprendo uma coisa, ontem eu estava dando um curso em company, por exemplo, conversando com as pessoas, aí você já aprende alguma coisa ali junto naquele processo, e aí Uhum. já começa a perceber diferente o teu cotidiano. Não sei se respondi o que você gostaria, mas né, eu já comecei a Não, falar bastante respondeu. aqui. Não, respondeu de forma bem completa e é algo que eu admiro e falo bastante por aqui, porque não tem como falar sobre um desenvolvimento pessoal e profissional sustentável, onde a gente consiga viver de forma alinhada com a nossa essência, sem o autoconhecimento. Então, foi excelente o que você falou, porque você mostrou tanto as práticas, as técnicas, como não só na teoria. É muito necessário trazer isso para a prática, porque Uhum. senão fica também só ali e não vem a mudança realmente, né. Só que para isso Claro, é necessário também respeitar esse processo de mudança, ter essa claro. consciência e pouco a pouco ir ajustando para ir caminhando na direção que deseja, né.